Olá, crianças, tudo bem? A gente vai falar hoje dos indicadores de responsabilidade social que são definidos pelo Instituto Ethos. A gente já falou dos indicadores do IBASE e agora a gente vai falar dos que são definidos pelo Instituto Ethos. O IBASE reúne os indicadores em 7 categorias, o Ethos reúne em 13. Não quer dizer que a base dele seja diferente, é a mesma base, só que o Instituto Ethos é um pouco mais detalhado. Eu vou disponibilizar para vocês depois toda a estrutura que é avaliada dentro desses indicadores. Mas a gente vai falar um pouquinho de forma mais en passant desses 13 indicadores e não vai escorrer tudo isso. Primeiro indicador de responsabilidade social, segundo o Instituto Ethos, diz respeito a princípios de responsabilidade social. Eu vou buscar saber se a minha organização ela tem declarado de forma bem nítida, bem perceptível para clientes, fornecedores, funcionários, todas as partes interessadas da empresa, seu código de condutas, os valores que são importantes para a organização, direcionados para a responsabilidade social, se essa empresa mantém, se ela promove a participação dessas partes interessadas na criação de um código de conduta, se ela leva em consideração que seus funcionários conheçam esse código de conduta e façam parte da composição do mesmo. Então, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer, se ela tem responsabilidade social, é definir essa responsabilidade social na sua estrutura, nos seus valores, no código de ética, no código de condutas, certo? Faz sentido isso para vocês? Segundo indicador, conforme o Instituto Ethos, diz respeito ao comportamento ético propriamente dito. Saio da teoria, que é o primeiro dos indicadores, né? E vou para a prática. A minha empresa se comporta de forma ética, as ações são comunicadas, as pessoas envolvidas tomam ciência do que de fato acontece dentro da empresa. O comportamento ético e o código de conduta ética são divulgados, disseminados e promovidos dentro da organização? Terceiro indicador, segundo o Instituto Ethos, significa a delimitação da esfera de influência. O que é isso? Toda organização, não interessa o tamanho, o porte, o que ela faça, ela influencia outras organizações. Seja como cliente, como fornecedora, como importante no mercado, essa empresa tem influências em outras organizações. Então, quando a gente fala de delimitação da esfera de influência, essa organização ela vai buscar saber onde ela causa influência e ela vai levar com essa influência que essas outras organizações, esses outros contextos de grupos sociais, trabalhem sob a mesma égide de princípios éticos que a organização. Então, por exemplo, eu não posso levantar a bandeira de que eu sou contra trabalho escravo ou análogo à escravidão se eu consumo produtos de um fornecedor que trabalha com mão de obra escrava ou análoga à escravidão. A gente falou isso lá no IBASE e a gente repete hoje, porque é uma base comum, né, dos dois. Para eu definir minha esfera de influência, eu vou buscar que meus fornecedores, meus parceiros, meus aliados trabalhem com a mesma base, com a mesma vontade de ter um comportamento ético que a minha organização. Tá claro até aqui? Tá. O quarto indicador é a determinação de relevância e de significância. Quando fala da responsabilidade social e da determinação de relevância e significância, a empresa vai avaliar qual é a relevância e a significância das ações que ela pratica. Tanto das ações que ela pratica como produção mesmo, prestação de bens e serviços, como a relevância e significância das ações sociais que ela está disposta a desenvolver. Por quê, turma? Para saber se o que ela está fazendo é só para inglês ver, como se diz, se é só para aparecer, ou se de fato tem relevância e tem significado dentro da realidade em que ela está atuando. Parece que vai chover. Próximo indicador é o estabelecimento de prioridades. Quando a gente fala de estabelecer prioridades, é basicamente isso mesmo, é quando a organização vai estabelecer aquilo que é mais importante para ela no contexto da responsabilidade social. Ela vai avaliar todas as necessidades que as partes interessadas tenham
e ela vai priorizar algumas, porque ninguém dá conta de fazer tudo, né, gente? Próximo indicador tem um nome diferente, chama due diligence. A organização vai avaliar seus impactos dentro da ideia lá do nosso tripé da sustentabilidade. Ela vai avaliar os impactos econômicos, sociais e ambientais. Por que chama due diligence? Porque tudo que a empresa faz, tudo que a organização faz, pode causar impactos positivos e negativos. E eu vou avaliar os impactos negativos e positivos, internos e internos, para colocar na balança, para ver se vale a pena. Por isso é interessante que a gente veja essa dualidade do que é positivo e do que é negativo. Faz sentido? Próximo indicador diz respeito às práticas para integrar a responsabilidade social na gestão. Eu não posso ter responsabilidade social só no operacional. Muita empresa incorre nesse erro. Responsabilidade social vem de cima para baixo. É de quem manda para quem obedece. Se os meus gestores, os meus responsáveis pela organização não se engajam com a ideia, ninguém vai se engajar com a ideia. Tá claro até aqui, crianças? Oitavo indicador. A gente vai analisar e aprimorar a gestão. Toda prática social tem que ser avaliada. Eu tenho que avaliar para ver os resultados que eu estou aferindo, que eu estou conseguindo, que eu estou alcançando. E eu vou ajustar conforme a necessidade, assegurando que essas atividades tenham acontecido conforme o previsto e verificando se os resultados foram aqueles que de fato eu esperava. Próximo indicador, indicador de número 9. A gente vai falar sobre participação em iniciativas voluntárias. Além da gente trabalhar a responsabilidade social empresarial com iniciativas próprias da organização, é interessante que ela procure se engajar em práticas voluntárias quando isso for proposto por outros tipos de organismos ou organizações, tipo ação global, tipo mutirão de arrecadação de donativos, agora mesmo a busca pelo auxílio daqueles que vão ficar prejudicados durante esse período de instabilidade, né? O que mais? Indicador de número 10, a gente vai falar sobre o engajamento das partes interessadas. O 10 e o 11 são engajamento de partes interessadas. O 10 é engajamento das partes interessadas no planejamento e o 11 engajamento das partes interessadas na implementação. Não adianta eu querer fazer ação social sem perguntar para as partes que vão receber essa ação, esse projeto social, se elas querem. É como você querer internar à força um usuário de drogas que não quer parar de usar drogas. Não adianta, você não está ajudando ninguém, não. Se ele não quer, paciência, é o que tem. Então, eu preciso que a parte interessada se envolva no planejamento para que eu consiga ouvir essa parte interessada no que ela quer e precisa, que ela se envolva na implementação, para que ela consiga, inclusive, dar esse feedback do que está acontecendo, se é positivo, se é negativo, ou se está dando certo ou errado. 12º indicador, comunicação com responsabilidade social. Eu vou verificar que essa comunicação aconteça em todos os níveis possíveis com igualdade, porque comunicação com responsabilidade social diz respeito a que eu possa comunicar tudo dentro de uma organização com clareza, transparência e confiabilidade. Não existe responsabilidade social escondida. Não existe responsabilidade social com algo por baixo dos panos. Essa comunicação precisa ser clara. Último indicador, que é o 13º indicador, diz respeito ao relatório de sustentabilidade. A empresa que se interessa em ser uma empresa realmente responsável, ela vai escolher apresentar um relatório de sustentabilidade, dizendo o que ela fez, como ela fez, o que ela alcançou de positivo, o que ela alcançou de negativo, quais foram as dificuldades, para comunicar para outras organizações e também para o mercado tudo aquilo que é feito e que pode ser feito quando as empresas, as organizações se dedicam a praticar responsabilidade social empresarial. Certo, crianças? Dúvidas, mágoas, ressentimentos? Acho que não, espero que não, né? Pelo menos. Por hoje é só. E dessa videoaula vocês estão liberados. Tchau, tchau.